Já está aqui conosco o professor Rogério, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas e no Realidades da Safra. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão conosco. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar das boas notícias da safra, principalmente de soja, mas também do milho e algodão, que é essa safra 2024-2025. Bom dia. Bom dia, professor. A gente estava até agora há pouco vendo o mapa das chuvas para os próximos dias, dia 7 a 13 de janeiro, especialmente aí no Mato Grosso tem uma condição de bastante chuva. Isso é positivo para esse restante de desenvolvimento ou já chega a preocupar para alguma atividade de campo como a colheita, por exemplo? Olha, Guilherme, diferente do que aconteceu o ano passado, que nesse mesmo momento, né, eu conversava com vocês e a preocupação era grande em função dos problemas que tivemos de falta de água. Esse ano a chuva ela demorou a chegar no Mato Grosso, mas quando chegou veio de forma estável e com bastante frequência. Podemos dizer que até com um pouco de excesso nas últimas semanas. Então essa sua pergunta ela é muito pertinente. Por quê? Nós já estamos na fase final de produção aqui, principalmente da soja. A gente sabe que a chuva na colheita é uma das condições de perda de qualidade do produto a ser entregue. Mas, considerando a frequência e os intervalos de dia de sol que nós estamos tendo a partir de agora, as perspectivas são muito boas. E essa chuva agora com um pouco mais de intensidade nesse período traz uma boa possibilidade da cultura do milho e também da cultura do algodão. Então o que nós temos que torcer é que a chuva venha assim, mantenha aí a caixa d'água no solo para que o final de ciclo da soja, que é a fase de enchimento de grãos e maturação ocorra de forma adequada. Temos que tomar cuidado sim com as doenças fúngicas de final de ciclo, mas o produtor vem fazendo um manejo muito bom das culturas e é torcer para que tenhamos alguns intervalos aí de dia de sol, propiciando uma boa colheita. Mas as expectativas são muito boas e isso nos deixa muito feliz, né, Guilherme? Porque passamos aí por alguns anos bem difíceis de produção e de qualidade dos grãos colhidos aqui no Mato Grosso e também no Brasil. Até mesmo nessa própria safra, né, professor? O início foi bastante complicado, falta de chuvas atrasou bastante o plantio, mas no decorrer do ciclo essa situação foi normalizando, o produtor conseguiu correr atrás desse prejuízo inicial, né? Exato, Guilherme. Aqui no Mato Grosso houve um movimento para antecipar em uma semana a abertura, né, a liberação do vazio sanitário, principalmente com esse crescimento fantástico que nós temos na cultura do algodão. A cultura do algodão está atingindo 2 milhões de hectares no Brasil, com uma perspectiva de crescer bastante, mais do que dobrar essa área nos próximos 5 anos. E, por incrível que pareça, não choveu. Aqui na região médio-norte, em Sinop, onde eu fico, as primeiras chuvas que realmente possibilitaram efetividade na semeadura foram 10 de outubro. Então, de 6 de setembro até 10 de outubro, passou mais do que um mês. Mas a partir do momento que choveu, essa chuva veio de forma, como a gente pode dizer, efetiva. Começou a chover e choveu com uma boa frequência. Nós tivemos, é importante lembrar também, que na safra passada, aquelas variações de chuva, falta de água, elas comprometeram muito a qualidade das sementes que foram semeadas nessa safra 2024 e 2025. Então, o produtor, além de ficar mais precavido com a falta de chuva, ele também tinha a preocupação de conseguir formar o estande das suas lavouras. Teve muita dificuldade, algumas regiões sofreram com isso, mas esse problema foi mitigado aí com a correção do número de sementes na semeadura e depois as lavouras vieram muito bem conduzidas. Dá gosto de ver o capricho dos agricultores nas lavouras de soja e também como o clima tem ajudado no desenvolvimento dessas plantas. São lavouras muito sadias, bonitas e com uma perspectiva muito boa de altas produtividades. A média para o estado do Mato Grosso é em torno de 56 a 58 sacas por hectare. A média, né? Mas nós temos certeza aí que tem áreas que vão passar dos 90 sacos por hectare.
E aí, professor, olhando para o lado da pressão de pragas e doenças, como é que se comportou essas lavouras de soja nesse ciclo 24-25 aí no estado? Olha, como eu disse, o produtor tem caprichado bastante, né? Ele já está bastante experiente, embora as pragas ocorram sempre com uma pressão maior. Esse ano o que chamou atenção, trips e mosca branca, principalmente na lavoura de soja. Mas o produtor vem fazendo um manejo, rotacionando aí os ingredientes ativos, e embora esses insetos estejam presentes, eles não estão afetando a produtividade. O manejo está sendo feito de forma adequada, né? Com um manejo integrado, observando a pressão e só aplicando quando isso começa a se tornar um pouco mais complicado. A grande preocupação agora nesse final de ciclo se chama percevejo. O percevejo é um inseto que vem causando grandes prejuízos nas culturas da soja. Por quê? Porque ele permanece ativo na cultura do milho e também em outras culturas que podem ser conduzidas aí como o sorgo ou até mesmo o milheto. Então tem que se ficar bastante atento, porque embora se pense que o percevejo não sugue a semente já secando, ele suga sim. Eu falo semente porque trabalho com semente, né? Mas vamos dizer o grão. Para a semente, o prejuízo é imenso, porque acaba com a qualidade nas lavouras de sementes. No grão, ele reduz o peso de grão, além de abrir a porta para a entrada de algumas toxinas, né, de alguns fungos que acabam causando perda na hora de entregar esse grão lá, sendo considerado um grão ardido, mofado ou danificado, considerado um defeito. Então o produtor tem que ficar atento, porque o final de ciclo da cultura da soja também é um período de manejo dessa praga que depois pode afetar a cultura do milho, principalmente na sua fase inicial. E a gente destacou nesse atraso inicial do plantio, depois o produtor conseguiu colocar esse ritmo dentro do normal, mas existe uma preocupação com relação à colheita, né, professor? Essas atividades bastante concentradas dentro de um mesmo período. Como é que o produtor pode fazer para se planejar, para se preparar para realizar essas atividades de uma vez só? Olha, Guilherme, você é um pouco nostálgico. Em 2009, aqui no Mato Grosso, aconteceu exatamente isso. O plantio ocorreu num intervalo de tempo muito curto e é óbvio que a colheita, mesmo com as variações de grupo de maturação dos materiais, ela acaba se concentrando. E nem todo mundo tem máquina suficiente para tirar a lavoura no momento em que ela chega para colher ou é dessecada. Então tem que se tomar bastante cuidado com isso também. Por quê? A fase final de maturação da cultura, quando ela entra em senescência, o agricultor entra com um manejo chamado de dessecação, faz com que o grão seque, perca bastante água, e aí ele se torna muito higroscópico. Qualquer variação de chuva ou mesmo alta umidade relativa pode fazer com que esse grão ganhe umidade e entre no processo de fermentação, principalmente os materiais que nós chamamos de deiscentes, aqueles que abrem a vagem e expõem o grão. Então, essa é uma grande preocupação com o excesso de chuva agora no final do ciclo. Então, é sempre recomendado que se faça um escalonamento. É lógico que a gente tem que atender a janela para que a colheita não se concentre e aí todo aquele trabalho que nós tivemos de semeadura, manejo, ser perdido no momento da colheita por grãos danificados. Isso merece até um destaque para estudos de materiais que tenham resistência à chuva na colheita, porque é notório que no Brasil nós colhemos a soja em grande parte das regiões embaixo de chuva. Então essas janelas aí de 1, 2 dias de sol é o que acaba propiciando a condição adequada para a retirada do material do campo, que é quando o produtor tem o seu retorno econômico. Então tem sim que se tomar cuidado, mas a gente não tem como controlar a chuva nesse momento, e essa característica pode causar perdas de rentabilidade para o produtor. Inclusive, o professor, ontem a gente recebeu aqui o pessoal lá de Ipiranga do Norte, aí do Mato Grosso, eles estavam destacando essa preocupação com a colheita, inclusive para o recebimento desse grão nos armazéns da região, especialmente se tiver essa condição de chuva e umidade nos grãos. Também é um outro alerta que fica aceso para o produtor, né?
Exatamente, Ipiranga aqui do lado, né? Um abraço para os agricultores aqui de Ipiranga, que são muito tecnificados. Nós sabemos que, embora a capacidade de armazenamento e secagem dos armazéns recebedores tenha crescido bastante no Brasil e no Mato Grosso, mas ela ainda fica aquém da demanda que nós temos de produção. Olha, esse ano o Brasil vai produzir, deixa eu só checar aqui para não falar errado, tá? 322 milhões de toneladas de grãos. Só a área de soja foi para 47 milhões de hectares e o Mato Grosso 12 milhões, chegando a 12 milhões e 600 e alguma coisa, quase 13 milhões de hectares. Então é uma super safra vindo aí. Se esse grão sair molhado do campo, Guilherme, nós precisamos passar ele pelo processo de secagem, que não é algo que a gente faz de forma rápida. Então, sim, a deficiência dessa capacidade de recebimento é uma preocupação, porque imagine só, hoje, os caminhões que retiram a soja do campo são os chamados caçambões, né? São caminhões com caçambas de metal. Se esse grão sai molhado do campo e tem que ficar 1, 2 dias dentro dessa caçamba, a possibilidade, com a alta umidade desse grão, de fermentação na fila de espera é grande. Então, como eu disse novamente, um grande trabalho feito na semeadura, condução, para se perder agora. Então é outro fator que deve se pensar e o produtor deve ter várias alternativas, caso não tenha na sua propriedade uma estrutura de secagem, ele tem que pensar assim na logística entre distância e possibilidade de alternativas de entrega desse grão, porque na hora que está pronto tem que colher, senão a chuva vai estragar no campo ou na caçamba do caminhão que está fazendo esse translado aí da semente do campo para os armazéns. Inclusive, esse olhar do produtor para a importância de ter essa infraestrutura própria, né, professor, seja de armazenagem, seja de secagem, tem crescido nos últimos anos. O produtor tem se preocupado e olhado com mais atenção para essa necessidade, né? Tem, porque o produtor que tem a possibilidade de ter um silo, um armazém na propriedade, uma estrutura de secagem, ele tem muito mais flexibilidade e segurança para tirar a sua produção do campo. Então, isso é uma demanda crescente. Muitas empresas têm se especializado em atender o produtor, mas ainda é algo que está engatinhando no Brasil. Uma boa oportunidade de negócio e também o produtor ele tem que pensar nesse investimento. Ter secador e ter silo na propriedade rural não é gasto, na verdade é um investimento, é segurança para o patrimônio do produtor, que é o grão, é a cultura que sai do campo. Tem que se investir sim, porque como eu disse, a nossa preocupação é chuva na colheita de soja, principalmente. Nós colhemos a maior cultura em termos de volume do Brasil embaixo de chuva. Então, pensar em materiais resistentes, ter uma boa estrutura ao redor ou na propriedade de armazenamento é uma estratégia de segurança para o patrimônio do agricultor. Agora vamos olhar um pouquinho para as culturas de segunda safra, professor, que vão vir aí na sequência, começando pelo algodão, que tem até essa janela mais cedo. Como é que está esse cenário para a cultura do algodão aí no Mato Grosso, as expectativas que a gente pode ter para essa safra? Olha, o algodão, Guilherme, é uma cultura que sempre teve um destaque muito grande, primeiro pela qualidade da fibra produzida no Brasil, mas que a gente sabe que nos últimos anos passou por desafios muito grandes, em termos de materiais adaptados, rentabilidade na produção e rendimento, né, de fibra. Hoje nós temos materiais muito bons com rendimentos altíssimos, a demanda pela cultura cresceu muito e a tecnologia também. Então isso fez com que o agricultor investisse mais nessa cultura. E no Mato Grosso, o ganho vem sendo crescente, mais de 20% ao ano. Tanto que nós começamos há 3, 4 anos atrás com algo em torno de 700 mil hectares e hoje nós já passamos de 1 milhão de hectares aqui no Mato Grosso. É uma cultura que está se destacando e, em função dessas condições climáticas, alguns produtores de algodão deixam de plantar a soja, isso não causou redução na área, para plantar somente
o algodão. Por quê? Porque é uma cultura que precisa de uma janela de plantio adequada, que ela vai passar quase metade do seu ciclo sem suplementação de água, somente com aquela água que está disponível no solo. Então, esse ano é um ano em que a chuva contribuiu bastante para repor esse lençol freático. Então, os produtores de algodão fizeram uma estratégia adequada, alguns conseguiram plantar soja em pivô, então conseguiram antecipar esse plantio, e aqueles que não plantaram a soja iniciaram diretamente com algodão. Então as perspectivas são boas, de boa disponibilidade hídrica, nós só temos que tomar cuidado aí com alguns insetos pragas que acabam saindo da maior parte da produção, que é a soja, e depois se concentrando nessas menores áreas aí de algodão. Mas as perspectivas são boas e crescentes. Muita tecnologia na produção, muita tecnologia na colheita e no beneficiamento, produzindo um algodão, uma fibra longa de altíssima qualidade, que está destacando o Brasil aí esse ano que passou. Nós nos tornamos o maior exportador de algodão do mundo, superando aí os Estados Unidos. Então, quem quer investir ou quem tem vontade de trabalhar com algodão é uma ótima oportunidade. Tem muita gente qualificada para dar esse suporte ao agricultor, Guilherme. Inclusive, né, professor, esse olhar para os insetos, para as pragas no algodão, nesse último ano, 2024, chamou bastante atenção, seja o bicudo, a própria mosca branca aparecendo bastante nas lavouras. O produtor teve que redobrar essa atenção com as aplicações, né? A cultura do algodão, notoriamente, já é uma cultura que ela requer muitas entradas para manejo, seja de controle de crescimento do algodão, seja para suplementação nutricional e principalmente para controle de doenças e pragas. Então, como a segunda safra, né? Nós não podemos mais chamar de safrinha, não, porque é uma safra muito grande, ela acaba sempre reduzindo um pouco da área total plantada nas regiões e nos estados. Esses insetos praga, eles acabam migrando para a cultura que ainda está verde. A cultura do algodão é uma delas. A filotaxia, que é o processo de emissão de ramos, flores, frutos e os capulhos no algodão, é algo contínuo. Guilherme, o algodão é uma planta perene cultivada anualmente. Então, durante todo o seu ciclo, nós temos estruturas em desenvolvimento e tecidos tenros. Tecido tenro, como alguns amigos dizem, é a picanha do inseto. Então, é onde ele gosta de chegar e sugar a seiva e se reproduzir. Então, mosca branca, tripes e o bicudo, que já é uma praga aí, de conhecimento e manejo adequado, elas são bastante preocupantes, mas principalmente esses microsugadores, como a mosca branca e o tripes, têm que se ter atenção. São insetos pequenos que a gente quase não vê, mas que o dano econômico dele é muito grande. E aí, professor, olhando agora para o milho, como é que estão as expectativas? Inclusive, o próprio IMEA aí do Mato Grosso espera um aumento de área para esse ano, né? Exato. O ano passado, com todos os problemas que nós tivemos na soja, as plantas de milho foram plantas que se desenvolveram muito bem. Mas o que nos assustou é que as produtividades não corresponderam à expectativa que a gente tinha das lavouras de milho. Provavelmente por altas temperaturas, né? Mas esse ano, como o clima ajudou e a chuva está mais constante, desde que atenda à janela de plantio, o produtor tem uma boa chance de ter altos rendimentos no milho. Então, a cultura do milho é uma cultura crescente. A gente tem que lembrar que o sorgo tem entrado bem forte como alternativa no Mato Grosso, principalmente no oeste baiano, também no Mato Piba, mas a condição climática desse ano é uma condição que favorece bastante a cultura do milho. E uma característica interessante, Guilherme, é que a crescente expansão das plantas de produção de etanol de milho tem dado uma ótima condição para o produtor. Primeiro,
com uma distância menor de entrega da matéria-prima e outra com uma melhor estabilidade de preços, e isso tem incentivado o produtor a produzir mais e aumentar essa área. Então a gente espera sim que essa safra de milho seja maior e que com a expansão dessas plantas de produção de etanol, esse aumento seja crescente ao longo dos anos, né? Lembrando que o milho é uma planta também que é bastante exigente em luz. Nós passamos agora por uma semana e meia, quase 2 semanas, em que as plantas de soja tiveram uma redução aí da disponibilidade de luz. Eu até postei na semana passada, bem na virada do ano, um vídeo falando sobre os principais problemas que a planta enfrenta quando há redução da luz disponível. E o milho é uma planta bastante exigente em luz, por isso que ela tem um alto teto de produtividade. Então, há necessidade de luz para que esse milho aí não nos surpreenda novamente com uma menor expectativa do que a gente previa em termos de produtividade. Mas as expectativas são muito boas. Professor, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário das lavouras de soja, essas expectativas de algodão, de milho também no Mato Grosso. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu que agradeço, essa parceria é sempre muito forte. Fico feliz de poder passar para o Brasil inteiro, até para fora do Brasil, um pouquinho do que a gente vê e do que a gente vive aqui no Mato Grosso. Esse ano é um ano que nós com certeza vamos comemorar muito mais do que reclamar, já estava chegando na hora, mas isso se deve bastante à pesquisa, a desenvolvimento e formação de pessoal. Não porque sou professor, mas é na base do conhecimento que a tecnologia e o Brasil se sustenta, e a agricultura é o carro-chefe de tudo isso. Então, vamos continuar aí pensando e ouvindo, né, as pesquisas e os pesquisadores para que a gente possa mitigar esses problemas climáticos, que nós não conseguimos segurar a chuva, né, ou abrir o sol. Então, nós temos que ter estratégias, principalmente tecnológicas, para não comprometer a nossa safra. O que eu desejo é que todos tenham uma safra fantástica, colheitas fartas. E para quem quiser me acompanhar aí, estou no Instagram como professor Rogério Coimbra, Rogério A. Coimbra, todos os dias trazendo um pouquinho mais desse agro e da agricultura do nosso Brasil. Muito obrigado, Guilherme. Forte abraço. Professor, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas, do Realidades da Safra abertas para o senhor sempre voltar e contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais. O professor Rogério Coimbra, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, lá em Sinop, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que está acontecendo com as lavouras lá do estado mato-grossense. Professor destacando um bom desenvolvimento das lavouras de soja no Mato Grosso, depois de um início complicado com a falta de chuvas para o plantio. Essas atividades entraram num bom ritmo, entraram na normalidade. Agora o clima contribui bastante para esse desenvolvimento. Atenção para esse final de ciclo com relação a doenças fúngicas neste cenário de bastante chuva, e um alerta amarelo ligado para o produtor com relação aos trabalhos de colheita, tanto para a possibilidade de chuva nesse período de colheita, como também para as dificuldades logísticas, tanto para colher tudo numa janela curta, como também para fazer essas entregas nos armazéns. O professor também destacou um pouquinho as expectativas de segunda safra, com bom cenário para o algodão, também bom cenário para o milho, expectativa de aumento de área, aumento de produção, e claro que a gente vai seguir acompanhando de perto todo esse desenvolvimento das áreas lá no Mato Grosso e em todas as outras regiões do Brasil.